A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo, meus irmãos, em 2 Coríntios, Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 7 e verso 1. 2 Coríntios, capítulo 7 e verso 1, amém? Louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. Ontem nós iniciamos o primeiro áudio sobre os 7 pecados capitais dentro da Bíblia Sagrada, né? Eu disse a vocês que eu achei algumas pessoas dentro da Bíblia Sagrada que cometiam aquele tipo de pecados e até hoje se cometem. Ontem nós falamos sobre o orgulho, né? E hoje nós vamos falar sobre a avareza, irmãos, amém? Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1 diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Amém? Claramente esse versículo nos mostra que temos que o quê? Tirar de nós, irmãos, toda a imundícia, né? Que vai nos impedir de entender, de ouvir, até mesmo de ver a Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então temos que procurar se purificar, né? Não é o que a Bíblia está dizendo? E aperfeiçoar essa santificação, né? 1 Tessalonicenses 4,4 deixa claro: mantenha o seu vaso em santidade, amém? Bom, você está me ouvindo aí, eu sei que você está lutando contra um pecado, esse pecado está em você, como se fosse um espinho na carne, você não consegue se livrar dele, mas calma. Quanto mais você alimentar o seu espírito, mais forte ele fica, e aí você vai vencendo esse pecado. Eu sempre ensino isso, irmãos. Se você tem 100% e 70% está no pecado, calma, 30% está no espírito. Vamos reverter esse quadro. Se você começar a comer mais da palavra de Deus, escolhe um livro da Bíblia e comece a ler. Você sabe que toda vez eu pego no pé mesmo. Tem que ter Bíblia, tem que ler Bíblia, não adianta. Então, se você só tem 70% que você vive para o mundo, para o pecado, para as coisas carnais, e 30% para Deus, o que você vai fazer? Você vai reverter esse quadro. Você vai começar então a alimentar o teu espírito e deixar a sua carne passar mais necessidade. Você vai começar a praticar mais orações. Poxa, quantas vezes você ora por dia? Por semana, por mês? Vamos mudar isso, pega um caderno, uma folha, vamos lá. Hoje eu vou começar 10 minutos e você vai indo. Cada vez você vai conseguindo muito mais que isso. Ah, mas eu não sei o que dizer com Deus. Escreve no papel os nomes das pessoas que você quer que Deus visita, as coisas que você quer de Deus. Só que você vai agradecer a Ele antes de tudo isso, né? Você vai entrar numa oração, ore o Pai Nosso, ore o Salmo 91, se você não sabe orar, então leia o Pai Nosso, depois leia o Salmo 91 e comece a falar com Deus. Senhor, visita minha mãe, meu pai, minha família. Senhor, me livra daquele pecado, livra fulano daquele. Quando você vai ver, 10 minutos vira pouco, fica muito pouco. Amém? E assim você também vai estar fazendo jejum. Você vai fazer uma prática com que você vai ter mais comunhão com o Senhor no jejum, na oração. Você vai começar a colocar louvores no seu celular e ouvir muito mais vezes louvores. Tá entendendo? Assim você vai estar lendo a palavra nos seus tempos vagos e você não vai só depender da pregação dentro de uma igreja. Não só de um cafezinho, mas você também vai se alimentar. Quando você for ver, 30% vai ser o poder da carne e 70% do espírito. Você reverteu o quadro. Terá mais forças para lutar contra esse pecado e adquirir as suas vitórias. Amém? Então você entendeu muito bem aqui 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Você tem que se purificar, você tem que procurar essa santificação. Amém? Bom, nós vimos aí agora, né, que nós temos que lutar contra esse tipo de avareza. Porque a avareza, meus irmãos, ela pode muito bem nos destruir. Ela pode acabar conosco. Como? Vivendo com ela, estando nela. Se a gente não lutar contra ela, ela ganha espaço, né? O que é uma avareza? É um apego demasiado ao dinheiro, a riquezas, a materiais. A avareza é quando a pessoa quer pra ela, por mais que ela não necessite. Ah, fulano comprou um par de meia furado, eu também tenho que ter um par de meia furado. Ele cria aquele tipo de necessidade dentro dele. Ele vê fulano com um carro todo enferrujado, às vezes ele até quer também. Por quê? Porque ele é avarento e ele quer segurar tudo pra ele, não dá nada pra ninguém. Vamos ver lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 10. Vamos lá, é só ir um pouquinho pra frente. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6 e verso 10, está escrito assim. Olha só. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, todas as espécies de males
ela nasce quando a pessoa tem muito amor ao dinheiro. Porque a pessoa ama tanto ao dinheiro que ela começa a ser egoísta, ela começa a amar mais os bens do que as pessoas, começa a valorizar muito mais as coisas do que a Deus. Quer dizer, todas as espécies de males estão ali. As pessoas que amam o dinheiro, vivem pelo dinheiro, quer viver pelo dinheiro, não dorme direito e, sabe, naquela gana. A pessoa não se cuida, não se alimenta, por quê? Trabalha direto. Demasiadamente naquilo, para quê? Para que tenha riquezas, dinheiro. Irmãos, é bom ter um deleite, é bom ter coisas, bens, mas só que a gente tem que tomar cuidado para isso não ofuscar a glória de Deus, né? Vamos ver Êxodo 18, 21, lá no Velho Testamento. Êxodo, quem está me acompanhando aí, abre a sua Bíblia. Quem não pode, quem está numa condução, gostoso é estar falando com você nesse exato momento. Mas quando chegar em casa, escreva num caderno. Eu tenho bastante ouvintes que põem tudo num caderno e examina. Às vezes o irmão Lex pode errar um versículo aqui, mas vai lá, examina, procura, esmiuça você também. Vai, Êxodo 18, 21, está escrito assim: e tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, quer dizer, homens que não é apegado ao dinheiro, tá vendo? E põe-nos sobre eles por maiorais de 1000 maiorais, de 100 maiorais, de 50 e maiorais de 10. Quer dizer, Deus quer pessoas que não sejam apegadas ao dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata, mas Ele não quer pessoas que sejam apegadas ao dinheiro. Às vezes, por causa de uma divisão de bens, um irmão deixa de falar com o outro, deixa de falar com parentes, deixa de amar e começa a odiar. Por quê? Porque entrou dinheiro na história. Quantos não ganhou nas loterias por aí afora e a esposa o matou para ficar com o dinheiro? Quantos não padeceram por causa disso, o amor ao dinheiro? Quantos não largaram de Deus por amor ao dinheiro? Tá entendendo? É complicado, meus irmãos. Então, a avareza é uma coisa muito complicada. Agora, vamos ver alguém na Bíblia? Vamos lá em 1 Reis 21, do 1 ao 7. Vamos lá? 1 Reis, nós vamos falar do rei Acabe. 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 7, diz assim: e sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jizreelita, uma vinha, que em Jizreel estava junto ao palácio de Acabe, quer dizer, estava pertinho do palácio do rei Acabe. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor do que ela. Olha só. Ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro, quer dizer, vende para mim, ou me dá ela. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me ao Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Tá vendo? Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jizreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou na sua cama, e voltou o seu rosto, e não comeu. Olha só, o homem ficou chateadinho, tadinho, não queria nem comer. Verso 5: porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jizreelita, e lhe disse: dá-me tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-te teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Quer dizer, ela disse que ia dar para ele essa vinha, mas como que ela pode dar sendo que não pertence a ela, né? Era um bem. Ele ficou tão avarento querendo aquela vinha que ele planejou alguma coisa junto com Jezabel, né? Jezabel, sua esposa, arrumou falsas testemunhas para dizerem que Nabote blasfemou, irmãos. Você pode ler o texto todo depois. Aqui quero pegar um gancho em minhas em muitas calúnias contra os servos de Deus. Muitas pessoas começam a falar coisas que não aconteceu e a igreja toda acredita. Irmãos, ora a Deus. Ah, pastor está fazendo isso, aquele irmão está fazendo aquilo. Ora a Deus, para de ficar acreditando em calúnias. Pessoas são pagas às vezes para fazer isso. Não fizeram isso com Jesus? Falsas testemunhas? Mas enfim, em 1 Reis 21, 13... olha só, vamos lá no verso 13, o que aconteceu? Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele, e os homens
filhos de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e morreu. Olha só. Quer dizer, ela queria tomar aquela vinha. A vontade do marido dela era ter aquela vinha. Então o que aconteceu? Eles foram e inventaram uma mentira. Inventaram algo para que pudesse tomar posse. Então o povo tudinho acreditou que ele estava errado mesmo. E o que aconteceu com Nabote? Foi apedrejado, irmãos, e morreu. Isso foi um homem avarento, sabe? Querendo aquela vinha. Podia muito bem deixar quieto. Vai, vou comprar outra vinha em outro lugar, deixa pra lá. Mas não, ele queria aquela, ele estava de olho naquela. Mas Nabote não podia vender, porque era a herança do pai dele. E aí, por causa do dinheiro, por causa da vinha, por causa de um bem, ele planejou a morte. O que Deus nos ensina hoje? Não olhes, irmãos, não deseje, não tenha inveja do que não te pertence. Seja um sapato, uma saia, um emprego, um carro, uma casa, um marido, não inveje. Procure a Deus, irmãos, para que Deus possa te dar aquilo que você necessita, mas não venha invejar dos outros. Não venha colocar o olho em cima das coisas dos outros, irmãos, porque tudo isso é uma avareza. Desejar ter um bem, um dinheiro. As pessoas acabam morrendo com tanta vontade de possuir algo, com tanta vontade, com tanto desejo de conseguir alguma coisa e não consegue. Deus nos mostra hoje uma história de Jezabel, de Acabe e de Nabote. Inventaram uma mentira para possuir um bem que não era deles. Quantas pessoas não estão fazendo isso hoje? Tentando adquirir o que não te pertence. Deus está falando com você. Deus quer que você pare de olhar para os bens dos outros. Deus quer que você pare de desejar os bens dos outros. Deus pode te dar o que você necessita, mas acalma. Espere o tempo certo. Não fique planejando tombar alguém para tomar posse de outra coisa. A avareza é um apego demasiado ao dinheiro. Então, se você está trabalhando dia e noite para conquistar alguma coisa, cuidado. Pode te dar um problema de saúde porque você não está se alimentando, está desgastando demais. Não faça isso. Não se desespere. Tudo tem sua hora e o seu tempo. Amém? Por isso que a palavra de Deus nos ensina hoje desta maneira. Bom, essa é a palavra do Senhor por hoje. Irmãos, eu quero agradecer todos que têm visitado a minha página O Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Irmãos, quem não conhece, vai lá. É só entrar no Facebook e escrever O Cafezinho com Jesus, irmãos. Sábado eu recebi um testemunho muito maravilhoso de uma irmã que ela ia ser roubada. O bandido, irmãos, na hora que ela estava ouvindo o Cafezinho com Jesus, o bandido chegou e pediu o celular dela, mas ela não entregou. Ela ficou quieta, paralisada, ela não falou nada, mas de repente o bandido, ouvindo que ela estava ouvindo aquela mensagem, ele pegou e disse: você não, e ele saiu e não levou o celular dela. Ela ainda disse para ele: vai com Deus. Ele maneou a cabeça, como quem diz assim: amém. Mas, irmãos, Deus deu um livramento para essa irmã. Por quê? Porque Deus era com ela. Ela estava fazendo o quê? Aumentando a fé dela, ouvindo a palavra de Deus. Podia ser qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de pregador. O importante é estarmos ligados no Espírito com o Senhor. Amém? Bom, hoje eu quero mandar aqui alguns abraços, né? Tô com bastante abraço. Final de semana o pessoal me deu bastante, pediu bastante abraço. Vamos lá, eu quero mandar um abraço para a equipe Resgate, lá de João Pessoa. Aqui vai o abraço para vocês. Também quero mandar um abraço para o Ministério de Intercessão Colunas da Fé. Colunas da Fé 3. Igreja Quadrangular, Igreja Quadrangular, Martelo da cidade de Caçador, Santa Catarina. Olha aí, o abraço para vocês. Também quero mandar um abraço para o Danilo e a sua esposa Aline, e o pastor João Paulo e a sua esposa Caroline Cruz, lá de Sorocaba, Igreja Assembleia de Deus do Brasil. Deus abençoe a todos aí de Sorocaba, vai o abraço para vocês. Também quero mandar um abraço para o grupo Salvando Vidas e o administrador, o Kleber, lá de Goiás. Deus abençoe, tá aí o abraço para vocês, amém? Mais alguns abraços aqui. Quero mandar um abraço para o pastor Luiz Fernando Zuim e a pastora Dulce Zuim. Para o líder do ciclo de oração, Rose Batista, do grupo Safep, do Espírito Santo, do Pinhal, onde terá um congresso dia 10/7, irmãos. E também para o grupo de louvor Moriá, a líder é a Lúcia e a Anice, amém? A líder é a Lúcia
inicie. Deus abençoe profundamente. Está aí o abraço de vocês. Quero mandar aqui mais um abraço para a Igreja Ebenezer e o pastor José Barbalho e a irmã Maria, lá da Paraíba. Um abraço a todos os paraibanos aí, ouvintes do Cafezinho com Jesus. Quero mandar aqui o último abraço de hoje. Um abraço para a pastora Nívia, do Nakamura. Amém? Deus abençoe a todos. E um abraço para o Mateus de Mato Grosso. Olha aí, irmãos, muita gente pedindo abraços e Deus está abençoando. Obrigado, vocês que são ouvintes do Cafezinho com Jesus. Eu não cobro nada, a única coisa que eu cobro é que você envie para uma pessoa. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Você pode ser um missionário do Cafezinho com Jesus. É só clicar ali, na onde você tem um grupo de famílias, aonde você tem um grupo que você participa. Pegue o áudio, envie lá. Não importa quem está pregando, o importante é a palavra de Deus, para que possamos evangelizar e ganhar mais almas. Amém? Fuja da avareza.